Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, bem-vindos ao canal Explica Tuga, onde vos aguarda mais um vídeo sobre química, neste caso o primeiro sobre gases ideais, ou perfeitos se assim o quiserem. Mais em concreto, vamos fazer uma série de exercícios onde iremos explorar a equação dos gases perfeitos. A equação é esta que vos apresento aqui, pressão vezes volume é igual à quantidade vezes uma constante R, que é a constante dos gases perfeitos, vezes a temperatura. Consoante as unidades que vocês estiverem a utilizar, existem diferentes valores para a constante dos gases perfeitos. Eu pus aqui as três mais comuns. Agora, uma coisa é importante. A temperatura será sempre uma temperatura absoluta, seja em Kelvin, a mais comum, ou em Rankine. Vamos dar então início à resolução do exercício. Uma amostra de gás de 0,037 gramas à temperatura de 22 graus ocupa um volume de 26,0 ml a uma pressão de 710 torre. Determine a sua massa molar. Para já, que raio é um torre? Um torre não é mais nem menos do que 1 milímetro de mercúrio. E fiquem a saber também que 760 torre corresponde a uma atmosfera. É-nos fornecida a massa do gás, nós pretendemos determinar a massa molar. Nenhuma destas grandezas consta na equação dos gases perfeitos. Por isso vamos ter de fazer ali algumas modificações. Para já vou pôr aqui PV igual a nRT. E como é que massa molar e quantidade estão relacionadas? Estão relacionadas através desta equação. Resolvida esta equação em ordem a n, em ordem à quantidade, para depois substituir lá em cima, ficamos com massa sobre massa molar. E agora é só vir aqui a este lado. Massa molar RT. Queremos resolver em ordem a M maiúsculo. Vamos ficar em numerador com massa vezes constante dos gases perfeitos vezes temperatura e em baixo no denominador pressão vezes volume. Neste momento é só uma questão de substituir valores. Massa vamos deixar em gramas. Constante dos gases perfeitos vou utilizar a última porque tem a pressão em milímetros de mercúrio, que é o mesmo que termos torre. 62, 36, 37. Vezes temperatura que tem de estar em Kelvin. Vamos ter de lhe somar 273,15. É assim que se faz a conversão. Pressão, lá está, podemos deixar em torre. E, por fim, falta o volume. Bem, quanto ao volume, nós temos que o volume está em mililitros. 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Há uma diferença de 10 ao cubo entre eles os dois, por isso vou ter que multiplicar aqui por 10 elevado a menos 3. Isto dá 37 gramas por mol. Agora, será que eu posso dizer assim com tanta certeza que aquilo saiu em gramas por mol? Vamos então fazer uma análise dimensional, que é uma coisa que é altamente aconselhada neste tipo de exercícios. Nós usamos a massa ali em gramas. Depois usamos a constante dos gases perfeitos, esta última que aqui está. Em numerador vai ficar litro e milímetros de mercúrio, ou torre, é a mesma coisa. E isto está por Kelvin e por mol, quer dizer que Kelvin e mol aparecem cá em baixo.
De seguida, multiplicamos pela temperatura em Kelvin. Depois, em denominador, multiplicamos por pressão em torre e volume que foi devidamente convertido em decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos cortam com este litro, é a mesma coisa. Torre com torre, Kelvin com Kelvin. O que é que sobreviveu daqui? Grama em cima, mol em denominador. Okay? Está tudo correto. Segunda questão, esta mete ainda mais uma voltinha. Determine a massa volúmica do oxigênio a 45 graus Celsius e à temperatura de 600 milímetros de mercúrio. Bem, vamos começar com a equação dos gases perfeitos. Temos que ter em mente aquilo que queremos. Massa sobre volume. Inicialmente vamos fazer aquilo que fizemos há pouco, ou seja, M é igual à massa sobre quantidade. Isto resolvido em ordem à quantidade, ficamos com massa sobre massa molar e vamos regressar aqui. M sobre M, R, T. Agora, eu quero ficar com massa sobre volume. Para o efeito, o que é que vai ter de acontecer? Eu vou só pôr aqui 2 traços de fração. Então, se deixarmos aqui massa, quer dizer que aquele volume vai ter de ir aqui para este denominador. A pressão já lá estava, vai ter de se fazer acompanhar daquela massa molar e aqui em baixo, constante dos gases perfeitos e temperatura. Tudo o que está aqui a multiplicar, quando vai para o outro lado, vai a dividir e vice-versa. Então, a densidade, que é massa sobre o volume, pode ser calculada por aquela expressão. Pressão, que está em milímetros de mercúrio, ou torre, vezes massa molar do oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem a massa atómica relativa de 16, por isso fica 2 vezes 16. Em baixo vamos ter de usar novamente aquela. E temperatura absoluta vai ter de ficar 45 mais 273,15. (0,968Q). Bem, vamos fazer novamente uma análise dimensional. Temos aqui pressão em torre. Multiplicamos por massa molar. Ora, massa molar é gramas por mol, por isso aparece gramas em cima, mol em baixo. Cá em baixo, constante dos gases perfeitos, foi novamente esta última. Como está em baixo, então o litro e o milímetro de mercúrio aparecem cá em baixo. Litro, vou pôr assim, decímetros cúbicos, e em vez de milímetro de mercúrio ponho torre. E isto é por Kelvin por mol. Desta vez eles vão aparecer cá em cima. Falta-me ainda temperatura em Kelvin. E estamos feitos. Torre, corta com este corta com este. Mol com mol está em gramas por decímetro cúbico. E, mais uma vez, está feito. Os próximos exercícios têm uma abordagem diferente porque temos um gás que se encontra inicialmente numas dadas condições. Vamos-lhe
provocar algum tipo de alteração e depois no final vamos ter um gás noutras condições. Sendo assim, 1 litro de nitrogênio gasoso à temperatura de 30 graus e à pressão atmosférica expande-se até ao volume de 1,50 litros à pressão de 800 milímetros de mercúrio. Qual a sua temperatura final? Vamos organizar melhor aqui a informação. Nossa situação inicial é esta. Temperatura de 30 graus. Pressão atmosférica. E volume de 1 litro. A nossa situação final é a seguinte. Temos um volume que é de 1,5 litro. Houve uma expansão. A pressão aumentou ligeiramente, porque isto corresponde a 760 e isto são 800. E queremos saber a temperatura final. Este tipo de exercício faz sempre da mesma maneira. Vamos pegar na equação dos gases perfeitos e vamos resolvê-la em ordem àquilo que se mantém constante. E então, o que é que se mantém constante? Pressão varia, volume varia, temperatura vai variar também. Agora, o número de moles que lá se encontrava dentro é o mesmo e a constante dos gases perfeitos, obviamente, também o é. Então, resolvido em ordem a NR, ou seja, aquilo que é constante, temos PV sobre T. Quer dizer que esta relação tem de se manter antes e após a expansão. Ou seja, vamos ter algo deste género. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. E uma das vantagens é que só temos de usar unidades coerentes, nem nos precisamos de preocupar grande coisa com conversões. Um bocadinho mais. Então, pressão. Ou trabalhamos em atmosferas, ou trabalhamos em milímetros de mercúrio. Eu há pouco já tinha dito que uma atmosfera são 760. Por isso, deste lado pomos 760. Deste lado vamos pôr 800. O volume, 1 litro, litro e meio. Temperatura inicial. É sempre a temperatura absoluta. Aqui é que temos de ter cuidado. Não podemos usar graus Celsius. Temos que pôr aqui 30 mais 273,15. Aqui não temos de liberdade para escolhermos aquilo que quisermos. E logo, esta temperatura, se esta está em Kelvin, ela sai automaticamente em Kelvin. Então fica 30 mais 273,15 vezes 800 vezes 1,5 sobre 760 vezes 1. E isto dá qualquer coisa como 479 Kelvin, que se lhe subtrairmos 273,15, ficamos com 206 graus Celsius. Mais um exercício do mesmo género. Uma amostra de ar encontra-se encerrada numa botija a uma pressão de uma atmosfera. Qual a pressão atingida após aquecer-se a amostra do 0 aos 125 graus? Mais uma vez temos a constante dos gases perfeitos.
Vamos resolvê-la em ordem àquilo que não muda. O ar encontra-se encerrado numa botija. Então o que é que não muda? Não muda a quantidade que lá está, nem muda a botija, ou seja, não vai mudar o volume. Por isso vamos ficar com pressão sobre temperatura é igual a N R sobre V. Tudo aquilo que se encontra aqui do lado direito da nossa equação é constante. Por isso, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. É um processo isocórico, ou seja, a volume constante. Já agora, fazendo um raciocínio análogo para processos isobáricos, ou seja, pressão constante, chega-se a uma relação a que se dá o nome de lei de Gay-Lussac. Processos isotérmicos, chega-se a uma relação a que se dá o nome de lei de Boyle-Mariotte. Já agora, Gay-Lussac, uma única pessoa, Boyle-Mariotte, duas. Bem, vamos lá a isto. O que é que tínhamos inicialmente? Uma atmosfera, temperatura 0 mais 273,15, sempre temperaturas absolutas. O que é que ia por aqui? É um igual. Agora, a nossa situação final. A pressão é desconhecida e vai sair necessariamente em atmosferas, a mesma que esta. E aqui também não é 0, é 125 Celsius, ou seja, mais 273,15. Pressão final, então, a ser dada pelo quociente entre as temperaturas absolutas, já que ali temos um 1,46 atmosferas. Faz sentido se nós aquecermos um gás no interior de uma botija. A partir do momento em que aquele volume não se pode alterar, a pressão vai aumentar. Última questão. Considere uma amostra de 10 gramas de CO2 contida num tanque com capacidade de 3 decímetros cúbicos à temperatura de 25 graus. Após a abertura de uma válvula, a sua pressão caiu para 3/4 do valor inicial, tendo-se verificado uma queda de temperatura de 5 graus Celsius. Qual a massa de CO2 libertada? Para já, a mesma coisa de há pouco, ou seja, PV igual a nRT, é o nosso ponto de partida sempre. E a partir do momento em que temos massas, substituir aqui a quantidade de matéria por massa sobre massa molar. E ficamos então com PV igual a massa sobre massa molar RT. Agora tínhamos aqui duas possibilidades. Numa delas podíamos calcular a pressão inicial. E tínhamos os dados todos suficientes. Pressão inicial seria massa inicial R, temperatura inicial sobre volume inicial, que neste caso até é o mesmo que o final. E depois de termos esta pressão inicial, calculávamos a pressão final, que é 3/4 deste valor. A partir daí, resolvíamos esta mesma equação em ordem à massa, para calcularmos a massa final dentro do tanque. Depois, a massa libertada seria a diferença entre as duas. Resolvido isto em ordem à massa, ficava pressão final, que é 3/4 desta que tinha sido calculada aqui, o volume final, que é o mesmo que o inicial, massa molar, que já tinha ficado aqui esquecida, e aqui R
e a temperatura final. No entanto, isto parece-me que trabalha mais, por que não fazer aquilo que temos feito até então? Ou seja, resolver esta equação em ordem àquilo que é constante. Tomem atenção que neste caso a pressão varia, o volume não varia, é o mesmo, a massa varia e a temperatura também. Por isso ficaria algo deste género. V vezes massa molar sobre a constante dos gases perfeitos seria igual a massa, temperatura sobre pressão. Quer dizer que este valor tinha de se manter nas duas situações, antes e após a abertura da válvula. Então temos massa inicial, temperatura inicial sobre pressão inicial. Agora o mesmo, mas com as condições finais. Agora é só substituir valores. Apenas temos de ser coerentes com as unidades, ou seja, as unidades que eu usar nas condições iniciais terão de ser as mesmas nas condições finais. Então, massa inicial 10 gramas, a temperatura 25 graus, temos que somar 273,15. Tomem atenção, aqui não temos tanta liberdade no que diz respeito à temperatura, tem que ser a temperatura absoluta, sempre. E pressão inicial, não sabemos quanto é que é, vou pôr aqui um P. E sendo assim, tenho de pôr aqui 3/4 desse valor, o que vai originar já aqui este corte. Massa final é aquilo que se pretende determinar e houve uma queda de 5 graus na temperatura, vamos pôr aqui 20 mais 273,15. Resolvido em ordem à massa final, vamos ficar com 10 vezes 298,15 vezes, em vez de pôr 3/4, vou pôr 0,75 e aqui 293,15. Isto dá 7,6 gramas. Então, quer dizer que a massa de CO2 libertada foi de 10 menos 7,6, ou seja, 2,4 gramas. Exercício em tudo semelhante em relação àquilo que já tinha sido feito. A única novidade é que, neste caso, até a própria massa não se mantinha constante. Cuidados a ter aqui, coerência nas unidades e, tomem atenção, temperatura sempre em temperatura absoluta. Na prática, vai ser sempre Kelvin. Hei de trazer mais uma série de exercícios sobre este tema, mas para já ficamos por aqui. Façam a subscrição do canal, ajudando este a crescer. Podem também ativar as notificações e deixar um like no vídeo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.